Capítulo 2 do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Haja. Imagine um grande tonel de madeira como um barril de madeira gigante. Ele mede 3 metros de altura por 2 de largura. É feito de madeira escura e com amarração de metal ao seu redor. Diferentemente de um tonel comum, este não tem tampa na parte superior, fica sempre aberto. Vamos lá. Gostaria que você visualizasse esse tonel com todos os detalhes. Não importa se você não é bom desenhista, o que importa é o fato de seu cérebro estar representando essa imagem internamente. Não pense, porém, que é uma brincadeira desnecessária, pois, na verdade, é uma etapa muito importante chamada representação metafórica interna, mais comumente conhecida como RMI. Afinal, a compreensão do mundo externo acontece primeiramente dentro de nós, e grandes mudanças ou fichas que caem se dão através de maneira pela qual representamos internamente a realidade ao nosso redor. Conhece algum personagem da história que, com suas histórias e parábolas contadas há milhares de anos, mudou o mundo em que nós vivemos hoje? Veja aqui o grande tonel de madeira. Ok, você já tem um desenho aí do tonel. Fique à vontade e livre para que, à medida que eu for dando mais características e informações, você vá compondo mais detalhes na imagem do tonel. Dando mais informações a essa representação, peço que você veja esse tonel cheio e transbordando de uma substância muito fedida. Uma substância pastosa e pegajosa de uma cor marrom escura. Muitas moscas e muitos insetos sobrevoando e pousam no tonel e na substância pastosa. Lembre-se de que o cheiro é insuportável, a ponto de ter afastado a maioria das pessoas que estavam ao redor dele. Desenhe mais essa série de detalhes que completam a imagem do tonel. Então, de repente, você vê uma pessoa querida dentro do tonel, apoiada na beirada. Ela está suja, fedida e exposta a toda a podridão contida nele. Você, preocupado e angustiado, grita para essa pessoa: sai daí! Por favor, saia daí! Saia daí! O tempo está passando e nada vai mudar para melhor enquanto você estiver aí. Venha! E você não para e diz: enfrente a vida, tenha coragem. Ficar aí parado não vai ajudá-lo em nada, não adianta disfarçar. Quem o conhece sabe dos seus medos, da sua paralisia, da sua omissão diante da vida. Mexa-se, ousa sair daí, venha para cá. Se não der certo, você pode recomeçar. Mas venha, por favor, venha para cá. E a pessoa a que você tanto quer bem continua lá sem se mover. Às vezes acusando, às vezes justificando, às vezes ficando em silêncio. Talvez você esteja travando outro diálogo com outra pessoa em cima do tonel. Talvez você diga assim para essa pessoa: venha para cá, desça daí, pare de beber. O álcool está matando você. Por favor, pare e olhe para sua família, para seus pais, para seus filhos. Eles sabem que você é alcoólatra, todos sabem. Eles não dizem para você, mas sabem, comentam. Pare com isso, venha para cá. Você fede a álcool, você está perdendo o respeito das pessoas, pois a admiração você já perdeu há muito tempo. E você não desiste dessa pessoa e continua, desça daí. Eles não merecem isso de você. Venha para cá. Você merece mais da vida. Nós estamos aqui por você. Largue a bebida. Venha. Enquanto você estiver aí em cima, nós não podemos ajudar você. Olhe para os seus filhos. Eles merecem mais de você. Limpe-se. Venha para cá. Aqui é seu lugar. Venha. Ou será que o diálogo com essa pessoa é assim? Saia daí, esse não é o seu lugar. Você pode mais, muito mais do que isso. Desça daí, venha assumir a responsabilidade pelo seu futuro financeiro e profissional. Saia de cima do muro, faça algo de vontade por você e pelos seus. Pare de fingir coisas, Que está pare de fazendo isso. fingir que está tentando. Ninguém mais acredita nas suas desculpas. Faça alguma coisa e deixe de ser um peso para as outras pessoas. Elas não merecem isso. Saia daí, venha trabalhar e produzir de verdade. Venha ganhar dinheiro. Desça daí e construa sua independência financeira e profissional. Porque mais que você
Fique aí dando desculpas ou usando disfarces de bem-sucedido. Todos sabem onde você está e quem você tem sido. Por favor, pare de decepcionar as pessoas. Assuma uma postura decidida e faça algo. Desça daí. Na minha jornada profissional de coach, vi muitas pessoas que queriam ajudar seus amigos e familiares a descerem de cima do grande tonel, usando todos os meios e todas as estratégias. Uma vez ouvi um amigo dizer mais ou menos assim: Amigo, saia daí. Desça daí, as pessoas estão comentando sobre o seu caso conjugal. Desça daí antes que sua esposa e seus filhos saibam. Eles não merecem isso de você. Olhe para sua filha, olhe para o seu filho, olhe para sua esposa fiel, dedicada e que sempre o apoiou. Pare com isso antes que seja tarde. Amigo, você está fedendo a sexo e todos sentem esse cheiro. Por favor, faça isso por você e por sua família. Venha para cá, deixe que eu o ajude a se limpar. Venha. Esse tonel não é o seu lugar. Outra vez, ouvi um irmão dizer para sua irmã: Irmã, saia daí, por favor, desça daí. As pessoas percebem, comentam como você tem sido relapsa com seus filhos. Seus filhos estão sofrendo, eles estão largados. Você está sujando todo o seu redor com seu estilo de vida. Pare de gastar dinheiro com roupas e bolsas. Para de ir a tantos shows, festas e viagens. Fique em casa com seus filhos. Eles precisam de você e você precisa ainda mais deles. Saia daí, desça desse tonel. Ficar em cima desse tonel está destruindo sua vida. Acredite, não é nele que você vai achar o que tanto procura. Seus filhos não têm culpa do seu casamento, acabou. Volte para casa, assuma sua maternidade enquanto você pode, enquanto eles são crianças e precisam de uma mãe. Volte, venha, desça daí. Em outros casos, ouvi pessoas preocupadas chamar, até implorar para aquela pessoa em cima do tonel deixar as drogas. Outras imploravam para aquela pessoa sentada no topo do tonel parar de fumar. Outras ainda suplicavam para ela comesse menos e fizesse alguma atividade física antes que tivesse um AVC. O fato é que todas essas pessoas que citei, por um motivo ou por outro, estavam numa zona de conforto. Em nossa metáfora, a zona de conforto é representada pelas pessoas paradas no topo do tonel. Mas, na verdade, a zona de conforto é um lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que sabemos que devemos fazer. A zona de conforto parece um lugar supostamente seguro, mas na prática ela nos acorrenta e nos mantém presos, inertes, imóveis, enquanto o mundo está acontecendo lá fora e nós envelhecendo aqui em cima. Uma ótima definição para a zona de conforto é uma combinação de mentiras paralisantes com prazo de validade vencido, pois o conforto de não agir certo e na hora certa logo se tornará uma prisão de muros altos. Afinal, não precisamos ser paranormais nem videntes para imaginar qual será o destino daquela pessoa que nunca encarou a vida profissional. Não precisamos ser muito inteligentes para acertar como será o futuro do alcoólatra ou como será a família do adúltero, ou como será a saúde do glutão sedentário ou a vida daquela mulher que trocou os filhos pelos colegas de balada e o futuro financeiro para bolsas e sapatos. Certamente é bem mais fácil e cômodo dizer como será a vida das pessoas presas na zona de conforto. Afinal, estamos de fora analisando suas ações e as consequências de seus atos e de suas omissões. Contudo, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: em quais áreas da minha vida me percebo na zona de conforto? Como será a minha vida se continuar com ação ou por omissão na zona de conforto? Entendendo a metáfora do tonel e entendendo o que é zona de conforto e as consequências dela na vida das pessoas, mas sobretudo na sua vida, posso então lhe dizer meu segundo convite: haja. Vamos, deixe o tonel. Venha para cá e se afaste dessa terrível zona de conforto. Haja. Não importa se certo ou errado, apenas haja. E depois se aplique para agir cada vez mais acertadamente. O bordão diz:
Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Peço que memorize esse bordão que venho repetindo nos últimos anos e depois compartilhe com outras pessoas. Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. Entre aspas, Paulo Vieira. A única coisa que pode tirar alguém da zona de conforto é ação direcionada. Direcionada para suas metas, seus objetivos e seus desejos. No entanto, veja bem, para tirá-lo da zona de conforto, não precisa ser a melhor ação, não precisa ser a ação mais acertada, nem a mais eficaz a ser posta em prática. Qualquer ação direcionada sutilmente para os seus objetivos já inicia o processo de mudança e libertação da zona de conforto. Existe, porém, algo, uma força paquidérmica que sustenta e mantém as pessoas aprisionadas na zona de conforto. E nosso foco agora é em identificar, qualificar e, em seguida, destruí-la. E quando isso acontecer, você vai se encontrar sobrevoando e pronto para aterrissar nos seus objetivos mais importantes, milhas e milhas distantes daquilo que antes você chamava de zona de conforto. Vamos a essa força. Historinhas e histórias. Acredito, como já falei, que fomos criados por Deus para uma vida abundante em todos os aspectos. E que nos acontecimentos da vida de qualquer pessoa por si só deveriam levá-las a este padrão de excelência. São como as águas de um rio que naturalmente fluem em direção ao mar. Essa é a natureza e o normal para um rio. Para representá-lo, será necessário um esforço muito grande de fazer barragens ou desviar o curso natural das águas. A abundância é a natureza de Deus e, consequentemente, a natureza humana. Se, porém, você não está vivendo essa abundância e plenitude, é porque existe uma barragem, um desvio que impede o fluir dessa natureza abundante para você. E por incrível que pareça, somos nós que, através do comportamentos muitas vezes inocentes e despretensiosos, criamos verdadeiras barragens e desvios de todo o bem que deveria chegar até nós. Na prática, bastaria não atrapalhar para que as coisas boas viessem até nós. A boa notícia que trago aqui é que, além de não atrapalhar, podemos também usar essa força gigantesca para acelerar esse fluir de coisas boas em nossa vida. O nome que daremos a essa força é historinhas. Historinhas são estruturas linguísticas, verbais e mentais que validam, explicam e justificam nossos fracassos, nossas falhas e nossos insucessos. Uma maneira, às vezes sutil e outras vezes explícitas, de não nos responsabilizarmos por resultados, ações e comportamentos que não deram muito certo em nossa vida. Como é cômodo ou menos oneroso ser demitido e ter toda a historinha ensaiada para explicar, ou melhor, justificar o porquê do ocorrido? Como é mais fácil e mais confortável encarar o diretor do colégio do filho que acaba de ser expulso e contar a historinha de que criou os dois filhos da mesma maneira e só um é problemático? Aparentemente, as historinhas trazem conforto, mas na realidade elas causam duas consequências devastadoras na vida das pessoas. A primeira é que elas atacam a autorresponsabilidade, que é o conceito que vamos explicar melhor no capítulo 3. Ou seja, elas tiram a autonomia do seu autor, deixando-o como refém da situação. No caso do pai diante do diretor, a historinha o coloca como vítima impotente da situação, como se não tivesse o que fazer. Afinal, o outro filho nunca teve problemas na escola e os dois foram criados da mesma maneira. E a segunda consequência é o fato dessa historinha ser interpretada como verdade pelo cérebro. E quanto mais vezes for contada e com mais intensidade emocional for dita, mais presa dentro dela a pessoa ficará. O cérebro não escolhe no que acreditar. Assim, o que você mais
comunicar, mais verdadeiro será. Neste caso, esse filho será de fato a ovelha negra da família, o menino problema, provavelmente sem solução. Quantas historinhas temos contado para justificar nossos fracassos? Quantas historinhas temos criado e contado para justificar ou explicar nossa permanência no grande tonel da zona de conforto? É comum acreditarmos que historinhas são mentirinhas ou disfarces simples para algo do qual queremos fugir ou sobre o qual não queremos reconhecer nossa responsabilidade. Na verdade, existem três categorias de historinhas: mentiras, exageros, verdades e, por fim, brincadeirinhas. As historinhas mentirosas são justificativas inventadas com o objetivo de diminuir a culpa. Já as historinhas verdadeiras são uma tentativa de acusar o outro e se eximir da responsabilidade pelos próprios atos. As brincadeiras fazem a pessoa fechar os olhos para o problema, tirar o foco do assunto por meio de uma piada ou de algo engraçado dito sobre o problema. Seja qual for o tipo de historinha, elas destroem a autoimagem e deixam seus autores impotentes de questões de ação e do comportamento e certos da impossibilidade de realizar. Para entender melhor as historinhas, vamos a três exemplos reais. Caso 1. Certa vez encontrei um amigo parceiro comercial e começamos a conversar até que chegou um assunto de saúde. Neste momento, ele olhou para mim com um tom de seriedade e potência e confidenciou: Você sabe que eu não como nada e mesmo assim não paro de engordar? Sua esposa, que estava com ele, olhou para baixo e ensaiou um sorriso irônico. E ele continuou: Meu médico disse que meu metabolismo é muito lento para queimar a gordura e por isso é que estou assim, tão acima do peso. Com respeito e com certa firmeza, o indaguei. Que exame médico fez para avaliar seu metabolismo e a queima calórica? Ao que a esposa do meu ex-parceiro respondeu: Historinha, Paulo, tudo historinha. Nem médico ele tem, a questão é que ele come muita besteira, principalmente à noite na hora de dormir. Na verdade, nossa cama é uma mesa de piquenique dele e a TV é a paisagem. Nessa primeira historinha, como a própria esposa denunciou, toda aquela conversa era mentira do marido. Primeiro, ele de fato comia muito, principalmente à noite. Segundo, nenhum médico falou que ele tinha um metabolismo lento na queima de caloria. Era apenas uma inverdade para explicar sua obesidade, tirando dele a culpa ou a responsabilidade pelos quilos a mais. E como o problema da sua obesidade não era a responsabilidade dele, afinal o responsável era o metabolismo lento. Por que mudar? Por que adotar um estilo de vida saudável, uma vez que seu metabolismo queima calorias na velocidade de uma tartaruga de aquário? Essa historinha se classifica da seguinte maneira: categoria: mentira. Comportamento: justificação e diminuição de culpa pela aparência obesa. Resultado primário: obesidade. Resultado secundário possíveis: problemas de saúde, problemas conjugais, baixa produtividade profissional, pouca atividade sexual e etc. Caso 2. Conversando com um empresário em dificuldades, ele se abriu e contou o porquê de todas as suas dificuldades financeiras. Ele disse em tom de vitimização e também de impotência: Esse país quebra qualquer um. Um dia o dólar está alto, outro está baixo. Fiz uma importação porque o dólar estava baixo e agora ele subiu 40%. Como vou pagar isso? Estou pedindo dinheiro emprestado a juros altíssimos, sem contar que tenho mercadoria parada nos portos há mais de 2 meses. E o pior é a operação tartaruga que temos nos órgãos fiscalizador. No Brasil é assim mesmo. Tudo é difícil para o empresário. De fato, o que ele falou era verdade. Um país sem regras claras e pior, regras que podem mudar do dia para a noite, muita burocracia e uma completa ineficiência dos mecanismos e das estruturas governamentais. Sem contar corrupção em nível alarmante e etc. Entretanto, se o problema da empresa dele era apenas esse, então por que seu concorrente, que na verdade começou bem depois dele e sem capital, está indo tão bem e crescendo tremendamente, apesar do governo e de todo o chamado
custo Brasil. Diferente do exemplo anterior, esse caso é verdade. De fato, todas as acusações do governo brasileiro procedem. Contudo, quando olhamos para o setor a que ele pertence, vemos empresas que prosperam apesar de todos os problemas conjugais do país. E porque justamente ele não prospera? O que seus concorrentes vitoriosos estão fazendo que ele não está? Conhecendo os dois, ele e sua empresa, posso dizer com certeza três coisas. Primeiro, ele é muito centralizador e não permite que ninguém haja ou pense em soluções sem sua presença. Segundo ele, tem uma liderança autocrática e muito dura. É comum perder a cabeça e ofender sua equipe. E por último, como já disse ele, falta gestão empresarial. Então, por que mudar tudo isso, começando por ele próprio, se o problema é ineficiência governamental? Classificando essa historinha: categoria, verdade. Comportamento, acusação e tentativa de emitir as responsabilidades pela crise financeira. Resultado primário, crise empresarial. Resultado secundário possíveis, problemas financeiros, problemas emocionais, dificuldades nos relacionamentos, problemas de saúde por causa do estresse e etc. Caso 3. O terceiro exemplo foi uma conversa que presenciei entre dois professores no lançamento do livro de um amigo em comum. Um deles olhou para o outro, que tinha um porte atlético, mesmo aos 55 anos, e disse em tom de brincadeira: "Você está bem, hein, Alberto?" E o amigo respondeu: "Obrigado, Carlos. Tenho me esforçado para isso." Carlos, que estava bem acima do peso, sem perder tempo, muito menos a piada, completou em forma de brincadeira: "Essa minha super barriguinha, na verdade, é colo sexual de tanto fazer amor." Os dois riram e a conversa tomou outro rumo. Quando brincamos com algo, fazemos com que esse tema não tenha um peso maior. Trazemos leveza e ausência de importância para ele em nossa mente. Até aí tudo bem. A questão é quando o tema é relevante e pede ação massiva e clara. O cérebro não distingue o que é real do que é brincadeira inocente. Cada vez que aquele homem repete a brincadeira do colo sexual, seu cérebro acredita que aquela barriga desproporcional de fato é algo sem importância e que não oferece nenhum ônus. Assim, não existe uma mobilização intelectual nem emocional na busca de uma mudança de hábito ou de comportamento. Na verdade, a história é que, apesar do acima do peso, a barriga desproporcional daquele professor se devia ao fato dele beber cerveja em quantidades extraordinárias. E, diferentemente do que preconizava em sua brincadeira, não se devia a muitas noites de sexo. Classificando essa historinha: categoria, brincadeira. Comportamento, fechar os olhos para o problema, tirando sua importância e o foco daquele assunto. Resultado primário, corpo disforme. Resultado secundário, possíveis problema de saúde, problemas financeiros, dificuldades nos relacionamentos amorosos, baixa autoestima, sentimento de inferioridade e etc. Em mais de 15 anos fazendo coach e tabulando o estado atual de cada um dos meus clientes e conhecendo os seus comportamentos, ficou claro para mim que as historinhas eram um fundamento de incapacidade de mudar atitudes, hábitos e até resultados. Percebi de forma empírica, porém com muita consistência, que mesmo as mais simples mudanças comportamentais eram impedidas pela contação dessas historinhas. Em outras palavras, a contação dessas historinhas tornava os meus clientes incapazes de promover qualquer tipo de mudança na direção dos seus objetivos. Ao observar isso, passei a seguir um caminho no processo de mudança tanto dos meus clientes individuais de coach, como no próprio método CIS. E fui observando muitas mudanças, cada vez mais profundas e rápidas. Mas como é possível mudar? Simples. Trocando as historinhas por histórias. As histórias nada mais são que narrativas verdadeiras que colocam você como responsável pelos atos que geraram consequência para a sua vida. Não basta a história ser
verdadeira. É preciso que você entenda que você é o único dono da sua trajetória, que são suas ações que trazem resultados e que, portanto, cabe você mudar o que não está dando certo para chegar a um objetivo desejado. E muitas vezes, mais do que necessário e urgente. Assim, não fique contando historinhas. Ainda que sejam verdadeiras, você deve entender que elas não são nada benéficas e que você não deve ficar repetindo por brincadeiras, acreditando que elas não terão efeitos práticos e negativos na sua vida. Vamos à compreensão do processo de mudança por meio de historinhas e histórias. Primeiro passo: identificar quais áreas da vida está obtendo resultados ruins. Segundo passo: identificar quais resultados indesejados são esses. Terceiro passo: identificar para cada resultado indesejado e negativo que você vem obtendo, quais historinhas você vem contando para justificar, explicar ou se desresponsabilizar por eles. Quarto passo: para cada historinha, identificar a classificação, entre aspas, categoria, comportamento linguístico, resultado primário e resultado secundário. Categorias: a historinha mentirosa, a historinha de brincadeira ou historinha verdadeira que não precisa ser contada e sim superada. Comportamento linguístico: dar explicação real, justificar o ocorrido, eximir-se da responsabilidade pelo resultado, fechar os olhos para o problema, tirar o foco do assunto indesejado ou outros. Resultado primário: o que de fato essa historinha produz de negatividade na vida de quem conta? Resultado secundário: que resultados negativos têm ocorrido ou poderão ocorrer por causa dos resultados primários? Quinto passo: contar uma nova história. Esse passo é a última etapa do processo de mudança. Essa nova história deve ser feita baseada nos comportamentos desejáveis e nos resultados que queremos conquistar. Em outras palavras, você precisa criar uma profecia que traga não só novos resultados, como também novos comportamentos. Vamos usar 3 exemplos anteriores para exemplificar o quinto passo. O meu ex-parceiro de negócio, que não parava de engordar, deveria deixar de contar a historinha destruidora que dizia que ele comia pouco e engordava por causa do metabolismo com baixa queima calórica e falar algo profético do tipo: sou forte, saudável e magro. Eu me alimento com excelência e como o melhor na hora certa e o suficiente para estar saudável e disposto. Para o caso do empresário com problema em sua empresa, a nova história deveria ser mais ou menos assim: independentemente do governo, minha empresa é próspera, lucrativa e crescente. Tenho a melhor equipe e minha liderança é super eficaz. Nós planejamos e executamos com primazia. Minha empresa é número 1 no segmento e eu sou reconhecido pela gestão empresarial que aplico. Para aquele professor, era necessário mudar toda a abordagem sobre sua saúde. Em vez de repetir frequentemente a brincadeira, ele deveria, pelo menos, se calar e não tirar a importância de algo sério, pois a barriga pode representar muito em termos de autoestima, relacionamento conjugal e saúde. Agora que você entendeu o que são as historinhas e os resultados que elas produzem, peço que se dedique e preencha todo o questionário a seguir para que, além da compreensão cognitiva, haja também mudanças reais e palpáveis em sua vida. Siga o modelo e os exemplos citados para preencher toda a classificação e substituição das historinhas. Reforçando: não passe diante sem antes fazer o exercício proposto. Se necessário, repita esse exercício para cada área negativa e as historinhas destruidoras causadoras dos problemas. Classificação e mudança de historinhas. Historinha 1:
Categoria: verdade, mentira ou brincadeira? Comportamento: resultado primário e resultados secundários possíveis. Exercício: identificação e eliminação de historinhas. Passo 1. Identifique qual área de sua vida está deficiente. Passo 2. Identifique quais resultados negativos você vem obtendo nesta área. Passo 3. Identifique quais historinhas você vem contando a respeito daquela área que estão produzindo esses resultados negativos. Passo 4. Identifique a classificação de cada historinha, categoria com comportamento linguístico, resultado primário e resultado secundário. Passo 5. Crie novas e restauradoras histórias de substituição às historinhas. Apenas por zelo, peço que você responda todas as perguntas a seguir que tenham a ver com o que você vive atualmente. Que historinhas você conta sobre o sucesso que ainda não tem? Que historinhas você conta para justificar suas dificuldades financeiras ou o fato de não ter ainda realizado suas metas e seus sonhos financeiros? Que historinhas você conta para continuar sendo grosseiro ou impaciente com seus filhos? Que historinhas você conta para continuar bebendo, fumando ou se drogando? Que historinhas você conta para si e para os outros para explicar a obesidade ou um corpo fora de forma? Que historinhas você conta para você e seu cônjuge para justificar a falta de sexo na relação ou a falta de harmonia? Que historinhas você conta para estar fora de casa por tanto tempo, seja com amigos ou seja trabalhando? Que historinhas você conta para explicar o fato de não estar trabalhando no que deveria e poderia? Que historinhas você conta para gastar tanto dinheiro com coisas fúteis e supérfluas? Que historinhas você conta para estar em dificuldades na sua empresa ou em sua carreira profissional? Agora que você respondeu a essas perguntas poderosas de sabedoria, fica mais fácil executar a ferramenta completa. Você sabe qual área está ruim na sua vida, como também sabe quais são as historinhas que o levam e o mantêm nestes resultados negativos. Seu maior desafio, porém, começa agora. Em primeiro lugar, você precisa entender e levar a sério o impacto dessas historinhas na sua vida, para que quando indevidamente repetir essas historinhas no passado, reconheça todo o mal que elas produzem na sua vida. Em segundo lugar, sempre que você falar ou repetir essas historinhas, você deve ter à mão a nova história e repeti-la com ênfase pelo menos 5 vezes. E por último, essa nova e profética história deve ser repetida 5 vezes por dia em voz alta, até que por repetição ela seja uma verdade em seus comportamentos e resultados. Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo e massivamente. Eu já o convidei a agir, não importa se de maneira completamente acertada, mas agir é o primeiro passo para a conquista dos seus sonhos e objetivos. E agora, sem as historinhas que impediam de agir e agir acertadamente, ficou mais fácil pôr para fora todo o poder da ação que existe dentro de você. Muitas pessoas acreditam que o que separa dos seus objetivos é o tamanho deles e onde elas se encontram naquele momento. Por isso, vemos com frequência essas pessoas estabelecerem objetivos tacanhos, pequenos, medíocres e muitas vezes insignificantes. Afinal, elas dizem: se eu estabelecer um objetivo muito ousado, vai demorar muito tempo para realizá-lo, ou talvez ele nunca aconteça. Essa afirmação parece ser verdade, mas na prática não é. Humanamente falando, a única coisa que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir.
A qualidade das nossas ações e a somatória delas são os fatores que determinarão quanto tempo levamos para realizar uma meta. Não importa se seu objetivo é ousado ou muito fácil de conquistar. Vejo constantemente pessoas que demoram uma eternidade para realizar um objetivo simples e pequeno. E tenho visto outras pessoas que, em tempos recordes, realizam extraordinários. O que vai realmente importar é o que de fato você fará para conquistar seu objetivo, ou seja, a quantidade e a qualidade das ações implantadas. Vamos aos exemplos de dois jovens vendedores em uma empresa atacadista que decidem estabelecer suas metas pessoais. O primeiro decide comprar um carro popular de 1.000 cilindradas. O segundo estabelece a meta de comprar uma Mercedes 0 km. O primeiro vendedor usa a lógica cartesiana tradicional e começa a fazer as contas do tipo: poupando R$ 200 por mês, precisarei de 60 meses ou 5 anos para juntar 12 mil reais. E assim poderei dar a entrada no meu carro popular e restarão 18 mil reais que poderei dividir em 72 prestações mensais de aproximadamente R$ 250. Resumindo, o primeiro vendedor precisará de 5 anos para dar entrada no seu carro popular e mais 6 anos para quitar o automóvel, totalizando 11 anos. Esse vendedor de pensamento lógico e cartesiano estabeleceu apenas uma ação para cumprir sua meta: pagar pequenas e quase infinitas prestações. Já o segundo vendedor teve o seguinte raciocínio: primeiro vou me dedicar a trabalhar de maneira ultra focada para bater todas as metas e ganhar todos os prêmios das campanhas de venda. E também vou fazer 2 cursos de venda e gerência de venda e estudar os manuais dos produtos que vendemos para ter mais conhecimento sobre eles e mais argumentos na hora da venda. Essa primeira etapa levará 4 meses e dobrará os meus rendimentos atuais. Com isso, espero ser promovido a coordenador de equipe comercial com uma retirada mensal 2 vezes maior que meu salário atual. O segundo passo será entrar numa faculdade tecnológica e me formar em 2 anos. E assim que tiver completado minha graduação, entrarei em uma pós-graduação em gestão comercial. Essa etapa levará 2 anos e então me candidatarei a gerente comercial de uma nova unidade da empresa que está sendo construída na cidade vizinha. Neste momento, já estarei ganhando entre salário fixo e comissão aproximadamente 4 a 6 vezes mais do que o valor original. Meu próximo passo será propor à diretoria que eu monte uma equipe de telemarketing terceirizada para atender as pequenas vendas de empresa, aquelas que não compensam mandar vendedor em rota. Afinal, esse é hoje o grande gargalo da empresa. Com isso, poderei montar uma equipe para fazer televendas em 4 estados e isso poupará muito dinheiro para a empresa em termos de custos de venda, rota, combustíveis, automóveis, etc. Atendendo a carteira de pequenos clientes e estimulando o total de vendas e de 4 milhões de reais por mês. E se a comissão da minha empresa de telemarketing for de 7%, o faturamento será de R$ 280 mil e terá um lucro líquido aproximadamente R$ 80 mil por mês, conforme os cálculos do consultor da Sebrae que me orientou. Já no quarto mês, depois de fazer o curso de vendas, estudar os manuais dos produtos e me dispor a pagar o preço de estar super focado em vender, comprarei meu carro, que dessa vez será um carro popular. Ao ser promovido a coordenador comercial no sexto mês, e mais que dobrar meu salário e minhas comissões, poderia comprar um carro melhor, mas não o farei. Vou guardar e aplicar o dinheiro para montar no futuro a minha empresa de telemarketing. Depois de me formar e cursando uma pós-graduação em gestão comercial, serei promovido a gerente geral de nova unidade, que está em construção e novamente dobrarei o meu salário.
outro. Mais uma vez, poderia comprar um carro melhor, mas não farei isso. A última etapa para minha Mercedes será conquistar uma parceria com a empresa em que hoje sou vendedor. Assim, me tornarei dono da minha própria empresa e comprarei meu carro dos sonhos. Quando observamos os dois vendedores, vemos que suas ações são determinadas por suas decisões. Etapas, porém, são determinadas pelo tamanho de seus sonhos. Vimos a metáfora do pescador e a frigideira e como é diferente na vida e nas escolhas. O primeiro vendedor sonhava com um carro popular, já o segundo sonhava com uma Mercedes. O primeiro se contentou em ter apenas um tipo de ação, que se resumia em uma pequena e medíocre poupança que jamais o desafiaria a ser melhor. Já o segundo, olhando para sua meta ousada e desafiadora, optou por várias ações que o tirariam completamente da zona de conforto. Qual é o seu objetivo? Está certo sobre ele? É isso mesmo? Excelente. Então agora você precisa agir e na direção certa. Quanto mais depressa eu andar e de maneira mais direcionada ao meu objetivo, mais rápido eu o atingirei. Não importa se seu objetivo é ganhar R$ 1 milhão e eu não tenho nenhum real hoje. Não importa se você pesa 120 quilos e quer passar a pesar 70. O que importa é se você está indo na direção certa, com comportamentos certos e se vai na melhor velocidade possível. Conheço pessoas que começaram a ganhar dinheiro muito tempo depois de outras, e no espaço de 3, 5, 6 anos já se tornaram milionárias, enquanto as pessoas que tinham começado 10 ou 15 anos antes de sua jornada financeira não conseguiram atingir os mesmos resultados. Muitas pessoas estão falando em sucesso, mas são poucas as que de fato estão agindo. Em 2014, corri a minha primeira meia maratona do Rio de Janeiro. Depois de completar a prova com prazer e bem-estar físico, eu disse ao meu amigo e treinador Ednes: "Não foi difícil como eu esperava que seria. Na verdade, foi fácil." E ele respondeu: "Completar os 21 quilômetros de uma meia maratona é fácil. O difícil é se preparar para ela." Aquilo ficou ecoando na minha cabeça e me deu muita clareza sobre o caminho do sucesso. O difícil é agir na direção certa, como acordar cedo para os treinos, fazer musculação e alongamento. O difícil mesmo é treinar todos os tiros de velocidade e subir as ladeiras correndo. O duro é acordar todos os sábados às 5 horas da manhã e correr em média 15 quilômetros. Na verdade, o difícil é me preparar por meio de ações massivas e consistentes, pois o sucesso em si é apenas a consequência das minhas ações. Se o meu objetivo era fazer 21 quilômetros na maratona, para conquistá-lo eu precisava agir com ações massivas de preparação. Então, corri todas as terças e quinta-feiras e no sábado o treino era dobrado. Entretanto, não era apenas cumprir os dias de treinamento. A questão também é: eu fiz o treinamento adequado? Eu me empenhei? Fui até o meu limite? Segui a orientação do meu treinador ou coach? Dei o meu melhor? Eu me alimentei de acordo com o que havia sido combinado? Seguindo o meu cardápio para criar massa magra, musculatura, resistência ou nas articulações? Completar uma corrida de 21 quilômetros pode ser algo muito fácil ou algo desastroso. Isso depende das suas ações. O fato é que qualquer um pode. Tanto que vi pessoas com 70 e até mais de 80 anos completarem a prova. A minha pergunta é: você está agindo na direção dos seus objetivos e com ações consistentes? Essa é a pergunta essencial para você alcançar os seus objetivos. Reflita sobre essas afirmações. Ganhar dinheiro é fácil, difícil é aprender e fazer o certo para isso. Ter sucesso é fácil, difícil é se preparar para ele. Ter o corpo escultural e saudável é fácil, o difícil é abdicar dos prazeres. Ter filhos felizes e prósperos é fácil, o difícil é aprender e se dispor a educá-los de maneira certa.
Vou lhe contar um caso que aconteceu comigo. Em 2008, eu estava na cama, à noite lendo, e minha esposa estava atualizando nossas planilhas financeiras. E com certa decepção, ela disse que naquele ano nós não teríamos uma meta de aplicação financeira. Eu lhe perguntei: "Por que não vamos conseguir?" Ela respondeu que o ano estava acabando, já estávamos em setembro e não teríamos tempo suficiente para atingir nossas metas. Naquele momento eu disse com um tom de brincadeira, mas também de discordância: "Mulher de pouca fé, o ano nem começou, pois ainda temos setembro, outubro, novembro e dezembro. E neste período dá para fazer muita coisa e ganhar muito dinheiro. Se dá para fazer coisas grandiosas em um dia, imagine em 4 meses. Nós vamos sim bater nossa meta em termos de poupança e aplicação financeira." E olhando descrente para mim, ela disse: "Está bom, amor." No dia seguinte, nós ganhamos um carro no sorteio de Dia dos Pais de um grande shopping center. Foi um Honda Accord no valor de R$ 120.000. Logo depois, fechamos grandes negócios, abrimos uma nova área da empresa, investimos fortemente no setor de educação à distância e com uma tremenda plataforma de ensino à distância, ainda iniciamos um congresso de coaching nos Estados Unidos. E tudo isso aconteceu em 4 meses. Quem está de fora procurando uma história para justificar seu insucesso poderia dizer que o meu sucesso se deu pelo acaso ou porque sou uma pessoa de sorte. Veja bem que não nos tornamos a maior instituição de coach da América Latina por sorte. Na verdade, é que agimos com precisão, eficácia e diligência. Atribuir a sorte ao crescimento do CIS seria como negar que em 2008 eu já tinha mais de 5.000 horas de sessão de coaching. Seria negar que a cada ano a Febra CIS fez uma verdadeira revolução no contexto de inovações e gestão. Acredito que quanto mais trabalho com dedicação, quanto mais aprendo e mais inovo, mais sorte eu tenho. Vou contar uma parábola que certamente você já ouviu, mas que se adapta perfeitamente ao tema que abordo aqui. E explica até o porquê da minha sorte. Porque assim como um homem bom que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociá-los, ganhou outros 5 da mesma sorte. O que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 foi o que cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e prestou conta com eles. Então, o que recebera 5 talentos apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem bom, duro, que ceifas onde não semeaste, e recolheis onde não joareis. Eis, e atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: Servo mau e preguiçoso, sabia que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joerei? Devia então entregar o meu dinheiro, os banqueiros, e vindo, eu teria recebidos com juros. Tirar-lhes, pois, o talento, e dai o que tem os 10 talentos. Porque o todo o que tem lhe será acrescentado em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tens lhe será tirado.
E lançarei o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem é chamada Parábola dos Talentos e está na Bíblia no livro Mateus, no capítulo 25. E você, o que tem feito com seus dons e talentos? Tem agido e aproveitado? Ou tem ficado estático, inerte e acomodado? E suas ações e seus comportamentos são cheios de dedicação e esforço? Ou você age de qualquer maneira sem se preocupar com a qualidade ou resultado? Sei que não foi uma coincidência eu e minha esposa termos ganhado o carro no sorteio. Foi apenas Deus recompensando seus servos dedicados, responsáveis e inteligentes. Ele nos entregou tamanha dádiva, pois sabia que nós não enterraríamos o presente. Pelo contrário, nós usaríamos para produzir ainda mais impacto e mudança na vida de muitas outras pessoas. Não tenha medo de estar acima do peso ou sem dinheiro. Você não precisa ter medo da sua vida. O medo de não estar agindo na direção certa e na maior velocidade possível. Paulo, eu posso emagrecer? Pode. E quanto eu posso emagrecer? Não sei. Você pode se alimentar bem, mas na intensidade necessária. Você pode perder 35 quilos ou 350 gramas. Você pode perder 50 gramas por dia e pode também perder 200 gramas por dia com saúde. Amigo, pague o preço, haja na direção certa e vá na maior velocidade possível. Casamento, filhos, trabalho, dinheiro. Nós estamos falando de ação. Só tem poder quem age. Se você está obeso, então planeje e calcule como vai fazer para perder 150 gramas por dia. Quanto vai perder em um mês? Quanto você vai perder em 6 meses? E quando acabar o planejamento, simplesmente haja. Paulo, mas eu não sei como. Então saia da zona de conforto. Pague o preço, vai buscar um ótimo nutricionista, compre os melhores livros de nutrição e de emagrecimento, e em 3 ou 6 meses você terá o corpo dos seus sonhos, a saúde dos seus sonhos. Paulo, eu queria tanto ter R$ 1 milhão. Pague o preço, vá atrás da orientação dos melhores cursos sobre finanças e reprogramação de crenças financeiras, e este material vai ensiná-lo a andar na melhor velocidade possível na direção certa. Depois de tudo que eu falei, não acredite que é só agir para ter sucesso. Por mais de 13 anos eu agi constantemente, porém sem sabedoria e sem conhecimento. Durante 13 anos da minha vida tive muito poucos fins de semana e muito pouco descanso. Trabalhei desesperadamente de 12 a 14 horas por dia e não conquistei absolutamente nada, além de manutenção precária da minha vida. Eu me desgastei e até adoeci pela combinação de trabalho intenso e falta de descanso. Então, não acredite que sucesso é só acordar cedo e trabalhar duro. Tenho visto muitas pessoas enganadas por essa meia-verdade. É necessário trabalhar com dedicação e empenho, porém, se as ações não forem sábias e efetivas, você se mexerá muito e não sairá do lugar. Onde estão as informações e os saberes para levar você a cada ação e ao comportamento para guiá-lo na direção certa? Busque essas informações. Por quê? Agir certo aqui e depois agir errado ali. Por que não acertar muito mais do que você tem errado? Se você precisa de conhecimento, pague-o pelo preço do conhecimento. Vá atrás desse conhecimento e ele fará você andar na direção certa. Busque atitude emocional para que você não só siga na direção certa, mas também ande depressa, com a atitude certa, sem perder tempo, focado, sem inspeção e distração. Posso garantir, vale a pena. Uma vez que você tem poder, quem age e mais poder quem age certo. Pense nas 5 primeiras ações que mudarão drasticamente sua vida para melhor e escreva nas linhas a seguir. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Para que suas ações sejam acertadas, conceitualizadas, direcionadas,
complementares e sequenciais. Peço que as tome seguindo o padrão de um plano de ação convencional usado por muitas empresas chamado Plano de Ação Modelo 5W2H. O que agir? Por que agir? Onde agir? Quando agir? Quem agirá? Como agirá? E quanto custará? Gostou da leitura? O livro será lido por completo. Se inscreva no canal, ative o sininho para o próximo capítulo, organizado na playlist com o nome O Poder da Ação. Bye!